Olá, sou Diana de Jesus Ribeiro, professora de língua portuguesa. Meu cabelo é preto, um pouco abaixo do ombro, minha pele é parda, tem um olhinho um tantinho assim puxadito. Estou com a blusa estampada, cheia de flores. E ao fundo, o cenário maravilhoso montado pela equipe da Multirio. Hoje vamos estudar uma obra muito especial e muito estudada ainda, Mona Lisa. Vamos lá? Mas antes, nosso momento hoje nos convida a interpretar recursos gráficos não verbais. Também relacionar os recursos não verbais a outras informações apresentadas em textos verbais. E entender a combinação de elementos verbais e não verbais na construção da mensagem. Seguindo, eu pergunto: o que são recursos gráficos? São componentes de ordem visual que promovem a apresentação de linhas em formatos distintos, a disposição de figuras diversificadas, combinação de cores variadas, arranjos com formas geométricas, desenhos com técnicas diversas. E aí, que tal conhecer o sorriso de Mona Lisa? Maravilhosa, né? Vejamos o que ela nos diz. Mona Lisa, Senhora Lisa, também conhecida como a Gioconda, é a mais notável e conhecida obra de Leonardo da Vinci e provavelmente o retrato mais famoso na história da arte, senão o quadro mais valioso de todo o mundo. Foi no ano de 1503, em Florença, que ele começou a trabalhar nessa famosa pintura. Existem muitos mistérios envolvendo essa obra, mesmo entre a comunidade que estuda a história da arte sobre quem foi realmente a mulher retratada. Bom, você sabia que Leonardo da Vinci acreditava que a arte era a mais nobre de todas as habilidades do homem? Não só a pintura, mas também a escultura, a escrita ou a capacidade de tocar um instrumento musical. Olha que maravilhoso. Então ele não canalizava somente para as pinturas, ele estendia. E a habilidade do homem com a arte, ela se estende e se expande. Vamos continuar um pouco mais com Mona Lisa. Alguns acreditam que Leonardo tenha idealizado uma imagem de mulher para realizar essa pintura. Outra hipótese é que seria um autorretrato. Especialistas acreditam que o tema desse misterioso retrato era Lisa Gherardini, casada com um bem-sucedido comerciante de tecidos, Francesco de Giocondo. Aos olhos de Leonardo, permaneceu uma obra-prima inacabada. Essa pintura é atualmente tão famosa que é difícil imaginar como deve ter parecido inovadora aos contemporâneos de Leonardo. O naturalismo descontraído da pose, com as mãos casualmente sobrepostas e a intrigante sutileza da expressão, devem ter feito os retratos anteriores parecerem rígidos. A misteriosa paisagem também difere muito do fundo simples, típico dos retratos produzidos no século XV. Vamos seguir. Uma interpretação possível do olhar. Para onde você for, estarei olhando. Vejamos. Detalhe da face mostrando o efeito sutil do esfumato, particularmente nas sombras em torno dos olhos. Seu olhar penetrante está carregado de expressão, produzindo inclusive um efeito óptico. Onde quer que o observador esteja, ela nos segue por todos os ângulos. E então, Mona Lisa, com as mãos sobrepostas, olhando fixamente e com um sorriso enigmático. E o olhar, se você vai para um lado ou para outro, levanta-se, agacha ou mantém-se estático, ela está sempre te olhando. E isto é fantástico. Por isso que as obras pareciam mais rígidas, as obras anteriores a essa, conforme a leitura do texto aqui. Vamos seguir analisando um pouco mais um outro ponto de Mona Lisa. No campo da paisagem, o esfumato é uma técnica muito aplicada em desenho e na pintura que foi aperfeiçoada por Leonardo.
Ela oferece diferentes nuances de sombra e luz nas tonalidades de cores, como podemos observar na paisagem de fundo. Observe. Leonardo amava a paisagem e com ela ele explorava o efeito de luz e de sombra das obras. Muito bem explanado aí no texto que explica um pouco desta parte da paisagem. Vamos seguir. Uma interpretação possível da paisagem. Mona Lisa, à frente da paisagem natural, torna-se a única figura humana. Ela é o destaque. Observe, em volta dela, ou melhor, atrás dela, a paisagem que não ganha esse destaque todo. E o jogo realmente de luz e sombra se apresenta de forma predominante, mas ela é o centro. Percebeu? Então vamos seguir. Agora o sorriso de Mona Lisa. O misterioso e polêmico sorriso é, sem dúvida, o elemento do quadro que mais tem captado a atenção de quem o observa. A partir dele, muitas pesquisas foram feitas para descobrir seu significado, ocasionando diversas leituras e releituras, não só na pintura, mas também em músicas, filmes, entre outros. Após intensivos estudos sobre o real sentimento escondido atrás desse sorriso, especialistas indicam que o provável sentimento é o de felicidade. Bom, há inúmeros comentários que surgiram ao longo de 5 séculos sobre esta obra, principalmente no campo Sorriso de Mona Lisa. E então, provoca nas pessoas uma dúvida, né? Mais sutil homenagem feita por ele e um rosto vivo. Mas essa homenagem é o autorretrato? É um sorriso? Não é sorriso? É só uma expressão simples? Demonstra algum sentimento? Então, essa obra-prima é muito mais que tudo isso. É o instante em que o artista genial alcança o supremo momento de graça e consegue criar uma obra que nos será quase impossível ver imediatamente como pintura. Bom, logo de cara você tem que analisar o olhar e a combinação desse olhar com o sorriso e a mão, uma sobreposta à outra. Analisemos um pouco mais. Vejamos. Aqui uma releitura de Mona Lisa, apresentada pelo artista muralista Eduardo Cobra. Aqui há uma inversão. Mona Lisa pintando o seu autor, Leonardo da Vinci. Então, o que analisar? Primeiramente, a temática. O tema convida a refletir sobre a mudança de posição entre o ser criador da arte, no caso Leonardo da Vinci, e a criatura, a criação, a obra de arte Mona Lisa ou a Gioconda. A linguagem é uma linguagem puramente não verbal, é uma imagem. À época, século XXI, ele trouxe para uma visão do momento atual. E a estrutura é uma pintura em um muro, com características típicas do artista Eduardo Cobra. Então, Eduardo Cobra, o muralista, artista brasileiro, ele faz uma análise desta obra. Vejamos. Há quem acredite que a Mona Lisa seja, na verdade, um autorretrato de Leonardo da Vinci. Isso já dissemos. Também, um dos murais que pintei no Miss Experience, em São Paulo, brinca com essa ideia. A interação de 2 releituras de obras do gênio italiano, Mona Lisa e Autorretrato. Sugere que ela, na verdade, está pintando a si mesma. Porque se alguns pensam que Mona Lisa é o autorretrato de Leonardo, então ela está pintando a si mesma. Olha que bacana, que criativo, não é? E ele faz um traço de 3 pontos, por exemplo. 3 curiosidades desse meu trabalho. Primeiro, o braço e a roupa são de Andressa, minha esposa, a esposa dele, que inspirou, que pousou para que ele fizesse a inspiração física, né? 2, a latinha de spray, uma das 5.000 que ele tem. Ele tem um estoque pessoal dele, né? Uma coleção pessoal.
E o terceiro ponto, ele assinou de forma invertida, justamente porque tem a inversão do autorretrato. E essa mesma forma com que Leonardo da Vinci fazia. Eu achei muito interessante, porque ele se inspirou na vestimenta da esposa, se inspirou na inversão. É um autorretrato, ele de alguma forma questiona ou estimula você a questionar se é realmente Mona Lisa um autorretrato de Leonardo da Vinci. Vamos seguir. Agora partimos para o nosso resumo. Recursos gráficos. Você tem a marca de linhas, né, que tem formas e tamanhos. Você tem a presença de cores, combinações e tonalidades, cores vivas, cores com mais sombreados, a luz. Você tem as formas regulares e irregulares, conforme também a gente percebeu na obra de Leonardo. Temos agora a linguagem verbal e a linguagem não verbal e a linguagem mista. Nos recursos gráficos, há esta combinação entre as linhas, cores e formas com a linguagem verbal e não verbal. Que tal analisar esta obra com um olhar mais apurado, atento a todos os detalhes que apresentamos aqui e buscando outros, porque você também pode analisar uma obra a partir do seu ponto de vista e da sua experiência. Vamos agora para o nosso desafio. Vamos lá? Desafio. Contemple a arte e leia o texto verbal relacionado a ela. Um dos trabalhos mais conhecidos do pintor colombiano é a releitura bem-humorada de Mona Lisa, obra-prima de Leonardo da Vinci. Aqui, Botero entrega para o observador a sua interpretação pessoal sobre a peça mais famosa do criador italiano. A Mona Lisa contemporânea permanece com a mesma posição e o semelhante sorriso enigmático, embora ganhe contornos muito mais generosos do que na peça original. A protagonista de Botero, com formas mais avantajadas, ocupa um espaço muito maior da tela, apagando boa parte da paisagem que figura na criação de Leonardo da Vinci. Na releitura contemporânea, pode-se afirmar que Mona Lisa ganha, portanto, ainda mais protagonismo. E aí o que eu peço a você? Quais sentidos foram produzidos pelos recursos gráficos usados na obra de arte de Botero? Visualize essa obra, certo? A Mona Lisa de Botero, Fernando Botero, criada em 1959. E então, gostaram? Estou de olho em você, aguardando para o próximo encontro. Um grande beijo.